A noite sem fim na casa dos sussurros. Sou Mariana, e preciso confessar algo. Sempre tive uma curiosidade mórbida por lugares abandonados. Talvez seja a adrenalina, ou a ideia de desvendar histórias enterradas no tempo, mas é algo que me fascina. Então, quando ouvi falar da Casa dos Sussurros, não consegui resistir. Era uma mansão isolada, cercada de histórias assustadoras. Diziam que, décadas atrás, uma família inteira desaparecera lá sem deixar rastros. A única coisa que restou foram marcas estranhas nas paredes, como arranhões profundos que ninguém conseguia explicar. Mesmo com todos os avisos, decidi explorar o lugar. Eu precisava ver com meus próprios olhos. A noite que escolhi era de lua cheia. Sempre gostei de trabalhar à noite, especialmente em lugares assim. O contraste entre luz e escuridão dá um toque dramático às fotos. Peguei minha câmera, lanterna e algumas baterias extras. O trajeto até a casa foi tranquilo, mas conforme me aproximava, algo mudou. O céu limpo parecia escurecer à medida que eu avançava pela estrada de terra. O vento, antes leve e fresco, ficou mais frio, como se quisesse me empurrar de volta. Mas eu continuei. Quando cheguei, lá estava ela, na famosa Casa dos Sussurros. A mansão era imensa, mas decadente, com janelas quebradas e paredes cobertas de musgo. O portão de ferro na entrada era tão enferrujado que pensei que seria impossível abri-lo, mas ele rangeu com um som longo e agudo, como se nunca tivesse sido tocado. Foi aí que senti pela primeira vez uma sensação de desconforto, como se eu estivesse sendo observada. Ignorei e segui pelo caminho de pedras que levava à entrada principal. Ao pisar nas folhas secas que cobriam o chão, percebi algo estranho, e elas não faziam barulho. Pareciam ser absorvidas pelo silêncio absoluto ao meu redor. Isso não fazia sentido. O vento soprava forte, mas era como se estivesse preso fora daquele lugar. Quando alcancei a porta, percebi que estava entreaberta. Algo nela me dava a impressão de que estava sendo convidada a entrar. Hesitei por um momento, mas minha curiosidade venceu. O interior da casa era ainda mais inquietante. A sala principal estava cheia de móveis cobertos por lençóis, que ondulavam suavemente, como se estivessem respirando. O cheiro era insuportável, enmofo misturado a algo metálico e doce, que reconheci como sangue velho. Meus passos ecoavam, mas o eco parecia errado. Como se não fosse apenas o som dos meus passos, mas algo me imitando. Enquanto explorava, senti a temperatura cair. Meu casaco não parecia suficiente para me proteger do frio que vinha do chão e das paredes. O lugar parecia morto, mas ao mesmo tempo pulsava com uma energia inquietante. Quando cheguei ao corredor principal, ouvi pela primeira vez um leve sussurro. Era tão baixo que não consegui identificar palavras, mas era suficiente para me arrepiar. Alguém aí? Perguntei, mais para mim mesma do que para qualquer outra coisa. O silêncio foi minha resposta. Mas o sussurro voltou, mais alto, como se tivesse se aproximado. Continuei andando, tentando ignorar aquilo. As portas do corredor pareciam me observar, mesmo sendo apenas madeira velha e rachada. Escolhi uma delas e entrei. Era um quarto, vazio exceto por uma cama quebrada e algo que fez meu coração parar e marcas nas paredes. Eram profundas, longas, e pareciam arranhões feitos com unhas gigantescas. Mas havia algo mais. Quando olhei mais de perto, vi que as marcas formavam rostos. Rostos distorcidos, gritando. Senti meu estômago revirar, mas algo em mim precisava registrar aquilo. Tirei a câmera da mochila e bati uma foto. Quando olhei para o visor, meu sangue gelou. Havia algo mais na foto. Um rosto pálido e sem olhos aparecia bem atrás de mim. Virei-me imediatamente, mas não havia nada ali. Minha respiração ficou pesada, e o sussurro agora era um coro, vindo de todas as direções. Era como se a casa estivesse cheia de pessoas murmurando, algumas rindo, outras chorando, outras dizendo algo que não conseguia entender. Quis correr, mas não conseguia me mover. Era como se algo me prendesse ali. Finalmente,
Forçando minhas pernas, saí do quarto e tentei voltar pelo corredor. Mas o corredor, ele parecia diferente. Era mais longo, as paredes mais próximas, quase me esmagando. As vozes agora estavam altas, ensurdecedoras, gritando palavras que ainda não faziam sentido. Foi quando tropecei. Minha lanterna caiu e apagou, mergulhando-me na escuridão total. No escuro, senti mãos. Sim, mãos. Tocando meus braços, pernas, ombros. Era como se o próprio chão tivesse ganhado vida. Tentei lutar, mas era inútil. Quando finalmente consegui me levantar, não estava mais no corredor. Estava em outra sala, uma que eu tinha certeza de que não existia na planta original. A sala era circular, com espelhos cobrindo todas as paredes. No centro, havia uma cadeira de madeira com correntes enferrujadas penduradas. O ar estava ainda mais pesado, e meu reflexo nos espelhos não era meu. Eram pessoas. Homens, mulheres, crianças. Todos me olhavam com expressões de dor e ódio. Um deles, uma menina com cabelos desgrenhados e olhos fundos, apontou diretamente para mim. Senti algo atrás de mim. Não tive coragem de virar, mas o vi pelos espelhos. Era uma criatura deformada, algo que eu não conseguia descrever. Sua pele parecia estar apodrecendo, e seus olhos brilhavam com um ódio inumano. Quando finalmente reuni coragem para correr, tropecei novamente. Quando me levantei, estava de volta à sala principal. Tudo parecia igual, mas algo estava errado. Corri até a porta, que agora estava aberta. Lá fora, o céu estava escuro, sem lua ou estrelas. E o caminho de volta não existia. No lugar da estrada de terra, havia um campo vazio, infinito, com apenas a mansão atrás de mim. As vozes recomeçaram, agora vindas de dentro da minha própria cabeça. E foi ali que entendi, eu nunca mais sairia. A cabana e o homem na floresta. Meu nome é Vitor. Nunca fui de acreditar em lendas ou superstições, mas confesso que, naquela noite, comecei a duvidar de mim mesmo. Tudo começou quando decidi passar um fim de semana sozinho em uma cabana isolada na floresta. Estava precisando de um tempo para pensar, longe das distrações da cidade. Meu amigo Raul havia falado sobre a cabana, um lugar simples, mas aconchegante, perfeito para descansar. Ele mencionou que a floresta era densa e cheia de histórias locais, mas eu não me importei. Sempre achei essas coisas bobagens para assustar turistas. A estrada até a cabana era um desafio por si só. Quanto mais eu me aproximava, mais o sinal de celular sumia, e as árvores altas pareciam fechar-se sobre o caminho. Cheguei ao entardecer, com os últimos raios de sol iluminando a madeira envelhecida da cabana. Era menor do que eu imaginava, com uma varanda estreita e uma chaminé que não parecia ser usada há anos. No entanto, tinha um charme rústico que me tranquilizou. O silêncio ali era quase absoluto, quebrado apenas pelo som do vento passando pelas árvores e o ocasional canto de um pássaro. Depois de descarregar minhas coisas, fiz uma rápida inspeção pela cabana. Era simples, mas funcional, em uma pequena sala com uma lareira, uma cozinha modesta, e um quarto com uma cama de madeira. Deixei minha mochila no quarto e fui até a cozinha, onde encontrei uma anotação deixada em cima da mesa. Era de Raul, *, cuidado ao sair à noite. A floresta pode ser traiçoeira. * ri de mim mesmo, achando que ele queria me pregar uma peça. À noite, o clima mudou. A floresta, que parecia serena à luz do dia, tornou-se opressiva. O som do vento ganhou um tom mais grave, como se algo estivesse se movendo entre as árvores. Acendi a lareira, tentando criar um ambiente aconchegante, e me sentei com um livro que havia trazido. Foi então que ouvi pela primeira vez, passos lá fora. Lentamente, ritmados. Olhei para a janela, mas não vi nada. Apenas a escuridão. Convencido de que era um animal qualquer, tentei voltar ao livro,
mas os passos continuaram. Dessa vez, estavam mais próximos. Levantei-me e caminhei até a janela. Nada. Apenas o vento balançando os galhos e a escuridão entre as árvores. Mesmo assim, um desconforto tomou conta de mim, um frio que subiu pela espinha. Tranquei a porta, sentindo-me um pouco ridículo, mas não quis correr riscos. Os sons continuaram. Eram passos lentos, pesados, circulando a cabana. Resolvi ignorar, me convencendo de que era apenas um cervo ou algum outro animal grande. Mas então veio o som que me fez congelar, 3 batidas na porta. Secas, fortes, deliberadas. Quem está aí? Minha voz saiu mais alta do que eu esperava, mas não houve resposta. Peguei uma faca da cozinha, com as mãos tremendo, e me aproximei da porta. Eu estou armado, gritei, esperando assustar quem quer que estivesse do outro lado. Mais silêncio. Abri a porta de uma vez, mas não havia ninguém. Só a floresta escura e o vento gelado me encarando. Fechei a porta rapidamente, trancando-a novamente. Foi quando percebi algo que não estava lá antes, pegadas na terra, pesadas, grandes, mas humanas. Elas circulavam a cabana, indo e vindo da janela até a porta. Meu coração disparou. Quem faria algo assim? E por quê? As horas passaram, mas o som não parou. Passos, batidas leves nas paredes, como se algo ou alguém estivesse me provocando. Meu nervosismo crescia a cada momento, e dormir tornou-se impossível. Por volta das 3 da manhã, ouvi um som diferente e uma risada. Baixa, rouca, arrastada. Parecia vir de todos os lados da cabana ao mesmo tempo. Peguei minha lanterna e decidi sair. Precisava ver quem estava me aterrorizando. Lá fora, a escuridão era quase sólida, e a luz da lanterna parecia ser engolida pela noite. As pegadas ainda estavam lá, mas agora pareciam multiplicadas, como se várias pessoas tivessem passado por ali. Segui os rastros, que levavam a um ponto na floresta. Meu coração batia tão forte que eu sentia o eco nos ouvidos. Depois de andar por alguns minutos, encontrei algo que me fez desejar nunca ter saído da cabana. Havia uma clareira, e no centro dela, um homem. Estava de costas, usando roupas simples e rasgadas. Seu corpo estava imóvel, mas seus ombros tremiam, como se ele estivesse rindo silenciosamente. Ei! Minha voz soou firme, apesar do pavor que sentia. O que você está fazendo aqui? Ele parou de tremer. Ficou imóvel por um longo momento, antes de virar lentamente o rosto na minha direção. Meu sangue gelou. Seus olhos não tinham vida, apenas 2 buracos negros que pareciam sugar a luz. Sua boca se abriu em um sorriso largo e inumano. Sem dizer uma palavra, ele começou a caminhar em minha direção, de forma lenta, mas implacável. Voltei correndo para a cabana, com os sons de seus passos pesados ecoando atrás de mim. Quando cheguei, bati a porta e empurrei a mesa contra ela. Me escondi no quarto, tentando controlar minha respiração. Lá fora, ele começou a rir novamente. A mesma risada rouca e arrastada. Dessa vez, parecia estar do lado de dentro da cabana. Eu não sei o que aconteceu depois. Quando acordei, era manhã. A cabana estava revirada, mas a porta ainda estava trancada. Na mesa da cozinha, havia uma mensagem escrita com algo que parecia sangue e asterisco volto esta noite. Asterisco. E agora estou aqui, escrevendo isso, com o sol se pondo lá fora. O som dos passos já começou novamente. E eu sei que desta vez, ele não vai apenas rondar. A casa na colina. Sempre fui cético sobre fenômenos paranormais. Talvez isso tenha a ver com minha criação prática ou com o fato de que nunca experimentei nada inexplicável. Isso mudou quando me mudei para a casa na colina. Comprei a propriedade num impulso,
seduzido pelo preço baixo e pelo charme rústico da construção. Era uma casa grande, construída no início do século passado, com uma fachada de madeira escura e janelas enormes que encaravam o horizonte. Isolada por uma mata densa, parecia o lugar perfeito para escrever em paz. No primeiro dia, ao cruzar a porta de entrada, senti um desconforto que não consegui explicar. O ar parecia mais frio dentro da casa, mesmo sendo verão. A madeira rangia de maneira peculiar sob meus pés, como se estivesse sussurrando algo incompreensível. Passei a tarde explorando os cômodos. Tudo estava intacto, como se os antigos moradores tivessem saído às pressas. Na sala, havia uma lareira cheia de cinzas. No andar de cima, os quartos tinham móveis antigos, e um deles parecia ser de uma criança. No canto, encontrei um pequeno baú, trancado com um cadeado enferrujado. Deixei o baú de lado e arrumei minhas coisas. À noite, por volta da meia-noite, ouvi um som estranho. Parecia vir do andar de cima, estalos ritmados, como madeira se torcendo. Achei que fosse o vento ou um animal no telhado. Os sons continuaram. Subi as escadas com uma lanterna. Quando cheguei ao corredor, a porta do quarto infantil estava aberta. Entrei, iluminando o cômodo. O baú estava no centro do quarto, com o cadeado quebrado. A tampa estava entreaberta, mas estava vazio. Passei a noite em claro no sofá. O som de passos me acordou ao amanhecer. Peguei meu celular e subi, decidido a descobrir o que estava acontecendo. Quando cheguei ao corredor, vi uma pequena porta no final, quase imperceptível. Estava trancada, mas consegui forçá-la. A porta dava para uma escada que descia a uma sala subterrânea. As paredes eram de pedra, cobertas de marcas de unhas. No centro, havia uma cadeira e um diário. O diário pertencia a uma mulher chamada Helena. Ela descrevia como o marido se tornou violento, ouvindo vozes e obsessivo por algo enterrado na casa. A última frase dizia, em asterisco, ele está aqui. Não há saída. Asterisco. De repente, ouvi passos. Virei-me e vi o homem. Alto, com olhos fundos e pele pálida, ele me encarava. Sua presença era sufocante. Ele não se moveu, mas algo dentro de mim gritou para que eu corresse. Subi a escada e tranquei a porta. A figura não me seguiu, mas ouvi seu sussurro, asterisco, você despertou algo. Ele não vai parar. Asterisco. Fugi da casa, deixando tudo para trás. Quando voltei com a polícia, a sala subterrânea não estava lá. O baú havia desaparecido. Hoje, anos depois, ainda tenho sonhos com a casa. Mas o pior não são os sonhos. É o som. À noite, quando tudo está silencioso, ouço os mesmos passos lentos, como se alguém subisse as escadas, e só que agora, na minha casa,